Olá! Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço permissão e ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que juntos possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro Conduta Espírita, psicografado pelo nosso irmão Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, uma lição que tem o título de Perante os Doentes. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, através de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater à face dos enfermos, mas sim apresentar-lhes elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou tristeza. O desespero é fogo invisível. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. Em nenhuma circunstância garantir a cura ou marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados sob pena de cair em leviandade. Antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai excelso. Dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes às necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Procurar com alegria, ao serviço da própria regeneração, o convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados pela invalidez, pelo desequilíbrio ou pelas enfermidades pertinazes. O antídoto do mal é a perseverança no bem. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Isso, quem disse, foi o nosso querido irmão Jesus. Então, enquanto eu estudava, enquanto eu li essa lição, que tem o título de Perante os Doentes, na nossa cabeça, até pela forma com que a lição foi psicografada, foi ditada, nós sempre pensamos na questão realmente dos enfermos, né? Perante os doentes. Então, recebemos aqui várias orientações para a nossa maneira de comportamento quando estivermos juntos desses irmãos. Então, para que nós sempre tenhamos uma palavra de esperança, para que nós tenhamos sempre um abraço amigo, para que nós sempre tenhamos ali uma postura de conforto para aqueles que estão passando justamente pelo momento dessa dor, né? Que é a dor causada por uma doença. Mas também a gente pode até ampliar um pouquinho essa questão de perante os doentes para outras situações que acontecem ao nosso redor e que, como somos aqui espíritos reencarnados e todos nós somos espíritos doentes, buscando a cura, buscando o remédio salutar para que nos faça evoluir, então nós também não podemos deixar de enxergar esses doentes em alguns comportamentos que muitas vezes são nossos comportamentos também. Porque nós caminhamos e caminham conosco outros irmãos. E nós conseguimos verificar de forma muito... A gente não precisa vasculhar a nossa mente, mas se pensarmos rápido, vamos lembrar logo de alguém que sempre reclama de dor.
de dor física. Mas também nós temos os irmãos que estão naquela atmosfera do pessimismo. Nós temos os irmãos que são raivosos. Melhorando, muitos de nós somos o quê? Nostálgicos. Muitos de nós somos desesperançosos. Muitos de nós somos fragilizados. Muitos de nós somos egoístas e também malfeitores e também corruptos. Então, nós podemos enquadrar essas situações também como doentes. E essas situações que eu mencionei, esses nomes, como doenças. Então, que nós consigamos, através do conhecimento do Evangelho, através dessas informações que nos chegam, através de mensagens tão claras como essas do nosso irmão André Luiz, que nós consigamos nos municiar no bem, no sentido de como devemos agir quando encontrarmos com um irmão que está doente pelo pessimismo. Porque a lição aqui ela falou exatamente na questão de problemas físicos, né? de dor, de doença, de enfermidades. E eu estou tomando a liberdade aqui de ampliar essa nossa reflexão para essas outras manifestações de doenças que são justamente o pessimismo, a raiva, a nostalgia, né, de querer viver no passado, porque o passado era melhor do que o presente, né, a questão da desesperança, como eu mencionei. Então eu estou tomando essa liberdade aqui de enquadrar isso também como doença. E qual deve ser o nosso comportamento com relação a essa situação? Nós devemos sempre pensar nos exemplos do nosso querido irmão Jesus. Jesus não discriminava, Jesus não deixava de lado, Jesus não deixava de dar importância para aquela dor que era relatada para ele. Pelo contrário, ele entendia todas as dores como desconfortos da humanidade. E esses desconfortos ele tentava a todo tempo aliviar, ele tentava abraçar, ele tentava mostrar um novo horizonte, mostrar uma nova visão. Então nós que estamos aqui estudando doutrina espírita, nós precisamos também calibrar os nossos olhares para essa questão dos nossos desconfortos, sempre tentando entender o que esse sentimento, o que esse desconforto está tentando me dizer, o que eu tenho para aprender com esse desconforto. É o que fala que, na própria lição fala assim, a resignação nasce da confiança. Então, se nós estamos passando por esse momento de doença, nós estamos doentes, seja de forma física ou seja dessa forma sentimental, né, esse desconforto, né, que nós temos, o que isso aí está querendo me dizer? Qual o convite, o que eu estou sendo convidado a fazer perante a esse desconforto que está comigo? A resposta fica sempre na ponta da língua para nós. Precisamos nos reformar. Precisamos fazer a nossa reforma íntima. Precisamos encarar a vida, a existência, como mais uma oportunidade, né, essa reencarnação, como mais uma oportunidade que tivemos de retornar à carne para aqui passar pelos momentos felizes e também passar pelos momentos que nos são dolorosos. E assim, tirar disso tudo o que? O aprendizado que nós precisamos para que possamos prosseguir de forma mais assertiva. Então, a doutrina nos chama a todo tempo, nos convida a fazer essa reforma, para que nós saiamos ali da nossa visão tubular e passemos a ter ali uma visão ampliada sobre todas as situações e até mesmo os desconfortos que nos visitam, né? Para que nós possamos ter uma visão ampliada e sempre tentando entender qual o aprendizado que essa dor está me trazendo. E sempre contando com a ajuda de quem? Da espiritualidade, dos nossos mentores,
dos exemplos do nosso querido irmão Jesus. E assim, nós estaremos sempre fortalecendo o nosso coração para que possamos passar pelos momentos difíceis e, o melhor, conseguiremos ajudar aqueles que estão ao nosso lado e que ainda não têm a visão ampliada que nós estamos comentando aqui agora, que é a visão que nos é proporcionada pelo conhecimento da doutrina espírita. Irmãos que estão, como eu já mencionei, com a visão tubular, como se enxergasse por um tubo, apenas 2 pontos à sua frente. E nós já temos essa grande alegria de conseguirmos enxergar de forma horizontal, enxergar o que está à frente e também entender que nós antecedemos ao berço e iremos sobreviver ao túmulo. Então, nesse trecho, entre essas duas situações, só uma palavra nós devemos carregar no nosso coração: aprendizado, em todas as situações que nos forem apresentadas. Então, peço à espiritualidade que nos abençoe, agradeço mais uma vez por essa oportunidade e que nós possamos nos reencontrar aqui por inúmeras vezes para estudar essa abençoada doutrina consoladora e que nos proporciona tanto conhecimento com relação ao existir. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.